E nós começamos te contando que, em decisão monocrática, o ministro Luiz Roberto Barroso restabeleceu o mandato de Renato Freitas na Câmara aqui da capital. O parlamentar petista tinha perdido a vaga na Casa Legislativa da capital em agosto por quebra de decoro parlamentar. O político foi acusado de invadir a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em fevereiro durante uma manifestação antirracista. O recurso ao Supremo Tribunal Federal foi protocolado pela defesa de Renato Freitas na semana passada. E a decisão monocrática foi proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso na noite da última sexta. A liminar concedida pelo magistrado também anula as decisões do Tribunal de Justiça do Paraná, que negou pedidos dos defensores do petista e que mantiveram o ato da Câmara Municipal que decretou a cassação. Como a posição do ministro é provisória, ela ainda terá o mérito julgado pelo plenário da Corte. Em sua manifestação, Barroso considerou a alegação de que o processo de cassação deve ser disciplinado por norma federal e não local, o que limita a duração do procedimento em 90 dias corridos. O ministro também ressaltou que as garantias legais do processo de cassação do mandato visam proteger não só o direito individual do parlamentar, mas, sobretudo, o princípio democrático. O advogado Guilherme Gonçalves, que atua na defesa de Freitas, afirmou que, em algum momento, a injustiça contra seu cliente seria corrigida. Algum momento, essa situação de bárbara injustiça ia ser corrigida. A decisão não reconhece só a ilegalidade da cassação do Renato Freitas. A decisão do ministro Barroso reconhece, sobretudo, a injustiça, a inconstitucionalidade e a inexistência de qualquer quebra de decoro de um menino jovem, negro, periférico, mas representa uma parcela que não há mais sentido que fique fora do debate político brasileiro. E nesse sentido, mais do que restaurar a legalidade, a decisão do ministro Barroso restaura a justiça e livra a cidade de Curitiba dessa vergonha. A Câmara de Curitiba informou que ainda não foi oficialmente notificada sobre essa decisão. Porém, por meio de suas redes sociais, o presidente da casa, o vereador Tico Kuzma, do PROS, criticou o despacho de Luiz Roberto Barroso e afirmou que vai respeitar a decisão, mas vai recorrer do caso. Duas instâncias da Justiça Paranaense legitimaram todas as decisões da Câmara e respeitaram a autonomia do Legislativo curitibano. Seguimos o regimento da Câmara e a legislação, além do processo democrático ter sido conduzido com total transparência, garantindo a ampla defesa. É a dos vereadores de Curitiba, que representam o povo, e não do Supremo, a competência para definir se a conduta do vereador quebrou ou não o decoro parlamentar. Trata-se de uma decisão liminar, assinada por um único ministro e demonstra a necessidade de uma grande reforma nas leis para que haja segurança jurídica e respeito à autonomia dos poderes. Agora, como presidente da Câmara de Curitiba, me cabe cumprir qualquer decisão judicial, mas adianto que vamos recorrer quando formos notificados. Com a derrubada da cassação de Renato Freitas, a suplente dele, Ana Júlia Ribeiro, do PT, e que tinha sido empossada como nova vereadora no dia 23 de agosto, vai ter que deixar a Casa Legislativa. Tá aí, portanto, mais uma decisão do Supremo que mostra, cada vez mais, que o poder legislativo nesse país é uma concessão do Supremo. Quando o Supremo entende que os vereadores, que os deputados, que os senadores podem legislar, aí pode. Agora, se ele entender que não, é não, porque o poder supremo está no próprio Supremo. É uma vergonha essa decisão. Numa canetada, um juiz, que nem juiz de carreira foi, que foi colocado lá pelo PT, invalidou os votos de milhões de curitibanos. Porque a sociedade curitibana foi às urnas nas últimas eleições municipais e escolheu a Câmara que quis. Escolheu a Câmara que quis, ou não foi isso? Os vereadores que lá estão foram eleitos. Você pode até não gostar de um ou outro, mas é o extrato que a sociedade curitibana quis colocar lá. Ponto final. Aí o conjunto dos vereadores, em seu plenário, que é a decisão mais alta da casa, decidiu o seguinte: o que fez o Renato Freitas foi quebra de decoro. Ele invadiu uma igreja, ele atrapalhou um culto religioso. A nossa Constituição defende a liberdade ao credo. O nosso Código Penal diz que quem atrapalha culto religioso é criminoso. Então, você tem a lei maior, que é a Carta Magna, dando proteção à religião, e você tem a lei penal dizendo que é crime quem atrapalha.
Com base nisso, os vereadores, em sua maioria, decidiram que ele não tem condições para representar a cidade, correto? Foi para o judiciário. As duas instâncias aqui no estado, a primeira instância e a segunda instância, disseram que a decisão da Câmara tinha que ser respeitada. Aí chegou no Supremo, o Supremo, mais uma vez, fez o serviço. Assim como fizeram para o Lula, assim como fizeram para outros petistas, assim como fizeram em outras situações. Então é isso. A caneta do Barroso vale mais do que o voto de milhões de curitibanos. Olha, essa decisão merece ser enfrentada pelo menos por duas frentes. A primeira delas é que nós aqui do Jornal da Manhã alertamos que a Câmara de Vereadores ela precisava ter sido mais conservadora quanto a alguns detalhes do processo. Essa contagem do prazo, ela já vinha se mostrando como realmente um detalhe importante que poderia ganhar uma centralidade nessa disputa jurídica. Isso aconteceu lá atrás com a Cátia dos Animais de Rua, mexeram ali no regimento interno e acharam que seguindo ali estaria tudo bem. Agora a gente percebe que, mesmo que o Judiciário Paranaense tenha validado, o Supremo Tribunal Federal, junto com os caros advogados que adentraram ao caso, representam o vereador, conseguiram ali de uma forma muito estranha que tanto a decisão do Judiciário quanto a dos vereadores fossem validadas. E o outro ponto, Mark, que me chama a atenção é o quanto esses ministros do Supremo se sentem de fato superiores a todas as outras pessoas, aos outros representantes e aos outros poderes. Eles se colocam, às vezes, com uma visão de uma missão civilizatória. Você lê a decisão do Barroso, ele fala do aspecto técnico, mas ele tenta ainda dar um pito na sociedade curitibana e nos vereadores. Ele praticamente atribui que a decisão foi tomada simplesmente pelo pano de fundo do racismo. Ele não consegue entender que essa interferência dele, do Supremo, nas decisões dos outros poderes, é que sim prejudica a democracia. A gente viu isso agora no caso do Renato, viu no piso da enfermagem, a gente percebe isso paulatinamente e crescendo. Então, se os parlamentares não derem um basta, daqui a pouco, Mark, eles não vão precisar mais nem estar presentes, porque eles também custam caro e servem para quê? Se as suas decisões a todo momento estão ali precárias, aguardando ou não a validação de um ministro que, como bem você falou, não recebeu voto de nenhum brasileiro, de nenhum paranaense.